Em 610 d.C., após muita opressão pelos cristãos bizantinos, os judeus da Península Arábica estavam vivendo em relativa segurança como artesãos, metalúrgicos e joalheiros. Ao mesmo tempo, em uma caverna perto de Meca, Maomé, o fundador do Islã, alegou ter recebido visões reveladoras, visões que indiretamente afetariam a vida dos judeus, para o bem ou para o mal, enfim, para sempre. Mohammed ibn Abdullah nasceu em 570, na cidade árabe de Meca. Ele teve uma infância difícil, seu pai morreu antes de ele nascer, e ele perdeu a mãe quando tinha apenas 6 anos. Então acabou sendo criado por um tio, um comerciante que ensinou a Maomé muitos truques do comércio. Maomé aprendeu rapidamente e, quando era adolescente, ganhou o apelido de El-Amin, aquele em que você pode confiar. À medida que crescia, Maomé se deu conta da deficiência moral que havia na cidade de Meca. Além de adorarem a ídolos, eles negligenciavam as mulheres, os pobres e, acima de tudo isso, eles eram muito materialistas. Ele estava cada vez mais incomodado com essa realidade. Daí, começou a passar mais tempo sozinho, meditando e jejuando. De acordo com a tradição muçulmana, foi durante esse período que Maomé recebeu uma revelação. Essa revelação foi feita pelo anjo Gabriel. Então Gabriel ordenou que Muhammad, ou Maomé, difundisse a crença em um único Deus, ou Alá em árabe, e recitasse versos divinos que acabariam sendo incluídos no Alcorão, o texto religioso que é central no Islã. 3 anos depois, Maomé começou a compartilhar sua visão. No entanto, enquanto a minoria de judeus e cristãos acreditava em um Deus único, a maioria dos árabes do entorno era politeísta e não acreditava. No entanto, no início ele conseguiu converter cerca de 40 pessoas, apesar da oposição dos comerciantes de Meca, cujo comércio dependia desses ritos pagãos e dos locais religiosos da cidade. Em 622, uma ameaça de assassinato forçou Maomé e seu pequeno grupo de seguidores, conhecidos como companheiros ou crentes, a fugir para Medina, uma cidade que fica a alguns quilômetros de distância de Meca. O povo de Medina respondeu mais favoravelmente à mensagem de Maomé, talvez por causa do contato com as muitas tribos judaicas, que eram monoteístas e que viviam na região há muitas gerações. Maomé acreditava nos mesmos atributos de Deus que os judeus e até adotou alguns costumes judaicos. Ele e os seus seguidores oravam em direção a Jerusalém, jejuavam no dia da expiação e aderiram a leis alimentares que tinham uma semelhança muito grande com as leis alimentares do judaísmo. Ele também adotou o ritual judaico da circuncisão. Maomé supôs que, devido a essas semelhanças, os judeus veriam com bons olhos o Islã e se converteriam de bom grado. Entretanto, ele estava errado. Os judeus resistiram fortemente às afirmações de profecia de Maomé. Para começar, Maomé afirmou ser um profeta séculos depois do fim da era judaica de profecias. Malaquias, o último profeta judeu, havia morrido cerca de 1000 anos antes, e, de acordo com a tradição judaica, o selo da profecia só seria reaberto quando os judeus pudessem retornar ao seu centro espiritual de Jerusalém, isso no final dos dias. Também era inaceitável para os judeus que Maomé considerasse Jesus como um profeta. Além das crenças religiosas conflitantes, os judeus estavam preocupados com o fato de que, assim como Jesus, Maomé seria divinizado e eles sofreriam novamente uma terrível perseguição. Com o passar do tempo, as relações se deterioraram ainda mais. Maomé e seus fiéis lançaram acusações de traição contra os judeus, e eles lutaram e massacraram muitos deles. Quando eles cercaram os fortes da tribo judaica de Banu Qareza, todos os homens foram decapitados, e as mulheres e crianças foram escravizadas. Quem sobreviveu? Os poucos que concordaram em se converter. Maomé teria dito que se apenas 10 judeus ou 10 rabinos tivessem me seguido, todos os judeus da terra teriam me seguido. Em 628, os agora 700 seguidores de Maomé atacaram Kabá, a maior comunidade judaica da Península Arábica, que havia queimado seus bosques de tamareiras, destruindo sua principal fonte de sustento.
Os judeus, então, foram forçados a se render e abrir mão de 50% de sua colheita como uma forma de tributação. Esse imposto, conhecido como imposto de jizya, era um meio de humilhação e discriminação que perduraria por séculos na lei islâmica. Após a sua morte, os seguidores de Maomé continuaram a conquistar o Oriente Médio, tanto militar quanto ideologicamente. Em 10 anos, eles conquistaram a terra de Israel, então conhecida como Palestina, Síria e Egito, Mesopotâmia e Pérsia. Eles avançaram pelo norte da África e, em 711, conquistaram a Espanha. Em meados do século VIII, 90% dos judeus do mundo estavam vivendo sob o domínio muçulmano. No Islã, os judeus tinham um novo adversário, mas não é possível fazer generalizações sobre a vida judaica sob domínio islâmico. Ela era tão variada quanto os governantes que reinavam, embora os judeus tivessem permissão para praticar sua religião. Eles sempre foram tratados legalmente como cidadãos de segunda classe, oficialmente designados como dhimmi e sujeitos a regras rígidas. Se os judeus mantivessem a cabeça baixa e pagassem um pesado imposto anual, eles geralmente podiam viver sem medo de conversão forçada, massacre ou expulsão. E, embora o sistema ocasionalmente falhasse, essa relativa liberdade permitiu o florescimento do pensamento judaico e preparou o terreno para alguns dos estudiosos e filósofos mais influentes do judaísmo.